Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o 18º capítulo do livro 30 Dias para Tornar-se uma Mulher de Oração, da autora Stummel Martin. Esse capítulo ele tem por título Controle seus pensamentos. Talvez você não consiga controlar todos os pensamentos que vão até sua mente, mas pode controlar a permanência deles ali. Você é capaz de decidir se são apenas passageiros ou se farão um ninho. Os pensamentos afetam toda a sua vida. É por isso que você precisa assumir o controle deles e não permitir que nenhuma ideia a domine. Pensamentos dessa categoria podem ser perturbadores. Sempre falho em tudo que faço. Sei que vou fracassar nisso também. Eles podem se basear em mentiras. Ninguém me ama, nem Deus me ama. São capazes de causar amargura. Ainda me sinto magoada pelo que aquela pessoa me fez. Gostaria que ela sofresse assim como me fez sofrer. Eles podem ser imorais. Sei que esta pessoa é casada, mas não consigo parar de pensar nela. Ou simplesmente maus. A definição para pensamentos tacanhos é sem importância e insignificantes. A fragmentação de nossa alma consegue criar o ambiente perfeito para eles se desenvolverem. Quando somos libertas, tais pensamentos deixam de ser bem-vindos. O inimigo de sua alma fará o que for preciso para invadir sua mente com as mentiras dele. Ele plantará um pensamento, um temor, uma suspeita ou uma ideia errada e a atormentará com essas coisas. O objetivo é exaurir você e funciona. É preciso aprender a reconhecer os enganos dele e para conseguir refutá-los e resisti-lhes. A única maneira de combater as mentiras do inimigo é com a verdade da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 13, versículo 12 diz: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura de luz. Uma forma de vestir a armadura de luz é falar em voz audível a palavra de Deus. Podemos orar em voz alta, usando as escrituras na oração. Outra opção é falar e cantar palavras de adoração e louvor a Deus. É perigoso deixar que os nossos pensamentos nos levem para onde quiserem. Não queremos ser rebeldes contra Deus, indo onde quer que os pensamentos nos levem. Temos controle sobre ele. Podemos nos perguntar: o que estou permitindo que entre em minha cabeça? Quais são os frutos de meus pensamentos? Meus sentimentos geram resultados positivos e elevados? Ou eles me fazem sentir mal, triste, ansiosa, temerosa, deprimida e nervosa? Esses pensamentos vêm do Senhor? Ou parece algo que provém do inimigo? Com a palavra de Deus em sua mente, você será capaz de reconhecer qualquer coisa que não condiz com ela. Sempre é possível mudar sua mente. Quando as coisas começam a ficar confusas ou vagas, ou quando a sua mente está ansiosa, com medo, cheia de dúvida, estressada ou sobrecarregada, isso não vem do Senhor. Nunca vem. A simplicidade de Cristo é clara, positiva, pacífica, repleta de fé e calma. Não se contente com nada menos do que isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 diz: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Quanto mais você conhece a Deus, lendo sua palavra e passando tempo com Ele em louvor e adoração, mais é capaz de discernir quais pensamentos vêm dele e quais vêm da carne ou do inimigo. Por exemplo, se você perceber que está pensando algo como: seria melhor se eu estivesse morta, conseguirá reconhecer que não se trata de uma revelação do Senhor para a sua vida. Isso não significa que você deve negar que tem pensamentos indesejados ou errados, nem deve ignorá-los ou reprimi-los. É preciso examinar o que se passa em sua mente à luz das Escrituras, para verificar se seus pensamentos estão de acordo com o que Deus diz em sua palavra. A verdade é que seus pensamentos servem ou à carne, ou ao inimigo, ou ao Senhor. E a decisão é sua. Paulo disse que o mal que fazia sua carne guerrear, contra sua mente. Perguntou quem o livraria disso.
e respondeu à própria pergunta dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que, com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 25. Jesus é o libertador que nos livra, que livra o nosso pensamento do que não vem de Deus. Por causa de Jesus, é possível sim mudar sua mente. Glorifique a Deus em sua mente. A mente carnal é controlada pela carne. Ela é inimiga de Deus, pois não sente vontade de obedecer-lhe. Os pensamentos carnais nos impedem de glorificar a Deus. O único remédio garantido para isso é adorar a Deus, pois a adoração sempre inunda a mente e o coração com luz. Louve a Jesus, porque graças a Ele e ao poder do Espírito Santo. A despeito de sua força em Deus, o inimigo sempre tentará levar você a acreditar em mentira. É apenas pela mentira que ele assume o poder sobre qualquer pessoa. O inimigo se aproximará para lhe falar coisas como: você é um fracasso, não existe saída, as coisas nunca irão mudar, você sempre se sentirá assim, Deus não se importa com você, e muitos outros em diante. Não aceite como verdade as mentiras com as quais Satanás tenta encher os seus ouvidos. Pergunte-se: meus pensamentos são contrários à palavra de Deus? O pecado começa com um pensamento. As pessoas não caem em adultério somente quando praticam um ato, mas desde quando já tem no pensamento o adultério, ali já existe a prática, ali já existe o pecado. Tudo começa na mente. Esse é o lugar para pôr fim ao problema. Quando tiver pensamentos perturbadores ou pensamentos que sabe que não vêm do Senhor, faça o que a Bíblia diz e pense apenas coisas verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis, de boa fama, excelentes e dignas de louvor. Segundo Filipenses, aonde está escrito, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Peça a Deus que ajude a destruir toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e a levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A liberdade, a plenitude e o sucesso verdadeiro só podem ser conquistados se seus pensamentos estiverem alinhados com a verdade da palavra de Deus. Ou seja, tudo isso que foi falado acerca de pensamento, acerca do controle, de termos o controle do nosso pensamento, de termos o controle do que deixamos estar na nossa mente ou não, do que deixamos controlar a nossa vida ou não, só pode ser realmente feito quando temos como base a palavra de Deus em nossa vida. Por quê? Nós não podemos encher a nossa mente com aquilo que nós não sabemos. Nós não podemos encher a nossa vida daquilo que não sabemos. Então, para encher a nossa mente da palavra de Deus, é necessário nós termos o conhecimento da palavra de Deus. É necessário nós queremos ler a palavra de Deus. É necessário nós queremos estudar a palavra de Deus. É necessário nós queremos conhecer a palavra de Deus a cada dia um pouco mais. Porque só assim nós vamos saber quando aquele pensamento que chegou à nossa mente, se ele provém da nossa carne, do diabo, ou se ele provém de Deus. Mas para isso nós temos que ter o conhecimento da vontade de Deus em nossas vidas. E só podemos ter esse conhecimento quando temos o conhecimento da palavra do Senhor. Todos os nossos pensamentos, nós temos que levá-los sempre cativos a Deus. Não, todo pensamento que chega a nós temos que colocar em dúvida. Mas como é isso? Chegou um pensamento à minha mente. Eu não tenho que tomar aquele pensamento como verdade. Ai, irmão, mas todo pensamento é meu. Não, todo pensamento não provém de você. Existe três lugares de onde provém o pensamento. Ou eles vão vir do Senhor Deus para a sua vida, ou eles vão vir da sua carne, ou eles vão vir do diabo. Então, nem todo pensamento que chega à sua mente é proveniente de Deus. Nem todo pensamento que chega à sua mente ele é bom para você.
Sempre coloque em dúvida todos os pensamentos que vierem à sua mente. Sempre coloque em dúvida, sempre questione. Que tipo de pensamento é esse? De onde esse pensamento está vindo? De onde esse pensamento é proveniente? Se ele estiver em linha com a palavra de Deus, então ele provém de Deus. Se ele não estiver em linha com a palavra de Deus, ou ele provém de mim mesma, da minha carne, da minha vontade, ou ele provém do diabo. Se for pensamento, o caminho do diabo é um caminho de morte. O diabo ele só faz matar, roubar e destruir. Então os pensamentos que vêm do diabo são pensamentos de morte, roubo e destruição. Se são pensamentos de morte, roubo e destruição, não são pensamentos de Deus. Não são pensamentos que provêm de você. Então sempre coloque em dúvida todos os tipos de pensamentos que vierem à sua mente. Se vier pensamento de destruição de sua vida, destruição dos seus planos, destruição dos sonhos, destruição do seu psicológico, destruição do seu emocional, não provém de você. Se são pensamentos de morte, de falência, não são de você, não são provenientes de Deus. Coloque sempre em dúvida todos os tipos de pensamentos. Aprendendo a colocar em dúvida os tipos de pensamentos, aprendemos também a colocar em dúvida todos os tipos de sentimentos que vêm a nós. Porque nem todos os sentimentos que vêm a nós são nossos. O diabo ele anda ao nosso derredor. Então ele anda ao nosso derredor, lançando flechas para nos atingir. Essas flechas ela vêm através de pensamentos, através de sentimentos, através de palavras. Então nós temos que colocar em dúvida tudo que vem à nossa mente, tudo que vem aos nossos ouvidos, tudo que chega ao nosso coração, para que nós não ficarmos com as portas abertas, aceitando tudo que vem de fora, nos acarretando de coisas ruins, nos acarretando de sentimentos ruins, nos acarretando de pensamentos ruins e achando que isso é o que Deus quer para as nossas vidas. Porque essa não é a vida que Deus tem para nós. A vida que Deus tem para nós é a vida de abundância. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então nós temos que primeiro fechar as nossas brechas, fechar as nossas portas de entrada. Vigiar com as nossas portas de entrada. Pensamento, o ouvido, os olhos, o coração. São portas de entradas, portas que permitem ao inimigo lançar flechas para nos atingir, nos derrubar, nos destruir. Nós temos que aprender a fechar e a colocar em dúvida tudo que vem por todas essas portas. Mas para isso, nós temos que ter e buscar a cada dia mais o conhecimento da palavra de Deus. Porque se eu conheço a palavra de Deus, eu sei que Deus não vai ter pensamentos maus sobre mim. Pensamentos maus para mim. Então, se vem um pensamento mau para a minha vida, eu conheço a palavra de Deus, eu sei que aquele pensamento não é de Deus para mim. Eu sei que aquele pensamento não está vindo de Deus. Então, tudo vem com base na palavra de Deus. A vida do crente, ela é permeada pela palavra de Deus. A base da vida do crente é a palavra de Deus. Não existe crente de pé, crente sólido, se não tiver a palavra de Deus como base. Se não tiver a palavra de Deus como rocha, como fortaleza. A Bíblia, ela é pregada. Existem autores, inúmeros autores, com inúmeros livros que nos ensinam, nos dão um norte, nos dão uma direção do que podemos fazer, de sugestões de como podemos viver melhor, de como podemos crescer em conhecimento. Mas o manual da vida do crente tem que ser a palavra de Deus. Antes de ler outros autores, primeiro queira ler a palavra de Deus. Antes de seguir outros autores, de seguir de olhos fechados o que pastores diz, o que pregadores diz, o que professores diz, o que quem quer que diga, primeiro tenha a palavra de Deus como base, porque ela é irrefutável, ela não erra. Então, se você tiver a palavra de Deus como base, o que vier a você, você vai saber discernir se é certo ou se é errado. Você vai saber discernir se é Deus ou se não é Deus. Se vem de Deus ou se não vem de Deus. Porque você tem
a palavra de Deus em primeiro lugar em sua vida. Amém? Vamos fazer a oração que a autora nos indica. Senhor, ajuda-me a destruir todo pensamento que não traz glória a Ti. Capacita-me a levar cativos meus pensamentos para torná-los obedientes ao Senhor e aos Teus caminhos. Sei que examinas o justo e vês o coração e a mente. Mostra-me o que está em minha mente e em meu coração que não é agradável a Ti. Revela-me qualquer mentira do inimigo que eu tenha aceitado como verdade. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Ajuda-me a viver com amor, o poder e a mente sensata que me deste. Ensina-me a verdade de Tua palavra, tão bem que eu seja capaz de reconhecer uma mentira assim que ela aparecer. Sei que eu não poderei receber tudo o que preparaste para mim, se crer em mentiras sobre mim mesmo, sobre as circunstâncias ou sobre Ti. Ajuda-me a calar a voz do inimigo, ao pronunciar sua verdade. Dá-me clareza de pensamento para substituir qualquer confusão. Peço que Tua palavra traga discernimento a pensamentos e intenções do meu coração. Capacita-me a escolher hoje, encher a minha mente com o melhor, não o pior, o belo, não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ajuda-me a ter um pensamento claro e não ficar sonhando ou fantasiando. Ajuda-me também a não cultivar pensamentos de falta de perdão contra alguém e a não remoer o que aconteceu no passado. Peço que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora recitar os versículos, crendo no poder da palavra de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento do seu coração. Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8, versículo 6. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Eu quero voltar aqui para o primeiro versículo recitado, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Para que a nossa vida seja transformada, é necessário que a nossa mente seja renovada. Ou seja, antes da transformação em nossa vida acontecer, tem que acontecer a renovação na nossa mente. E a renovação da nossa mente, ela só pode acontecer quando estamos em linha com a palavra de Deus. Quando temos e buscamos o conhecimento da palavra de Deus. Porque o conhecimento da palavra de Deus, a palavra é o que liberta. Jesus, ele diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Então, conhecendo Jesus, Jesus vos libertará. Então, conhecerem da verdade, conhecendo Jesus, Jesus, ele liberta a minha mente. Ele renova a minha mente com a palavra dele. Quando a minha mente ela é renovada com a palavra de Deus, a minha vida ela é transformada em compensação com essa renovação.
Porque é uma renovação diária, é uma renovação dia a dia. Hoje foi renovado um pouquinho a minha mente, então a minha vida ela vai ser renovada um pouquinho. Amanhã a minha mente é renovada mais um pouquinho, a minha vida é transformada mais um pouquinho. À medida que eu busco o conhecimento da verdade, que eu busco o conhecimento de Jesus, que eu busco o conhecimento da palavra de Deus, a minha mente ela é renovada. À medida que a minha mente ela é renovada, a minha vida ela é transformada. E à medida que a minha vida é transformada, eu sou capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Até amanhã.